Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês possam estar se cuidando e também estudando. Bom, no vídeo anterior eu fiz com vocês um resumo, tá? Falei um pouco sobre o que nós havíamos estudado, né? Nas primeiras aulas, falei um pouco sobre migração, passei exercícios, o que vocês acharam, conseguiram fazer? O gabarito está anexado com o exercício, né? Então, depois que vocês fizerem os exercícios, corrijam, não se esqueçam de corrigir. Bom, espero que esteja tudo bem, mas enquanto tudo não entra aí, né? Se organiza, que estejamos seguros para sair, nós estamos aqui tentando da melhor maneira passar para vocês os conteúdos, para que vocês não fiquem atrasados e muito menos perdidos sem estudar, né? Então hoje na aula de geografia nós vamos trabalhar o capítulo 3. Então nós estamos aí no penúltimo capítulo, quase acabando a primeira apostila, e nós vamos falar um pouco aqui no capítulo 3 das zonas polares. Se vocês tiverem o livro, eu gostaria que vocês acompanhassem essa aula para que vocês possam frisar o que vocês julgarem mais importante conforme eu for falando, tá bom? Bom, então nós vamos falar agora da unidade 3 das zonas polares e dessa maneira nós vamos falar um pouco sobre essa localização geográfica. Bom, as zonas polares, nós temos aí as regiões polares, que são aquelas vizinhas do Polo Norte e do Polo Sul. Elas são localizadas em altas latitudes, ou seja, elas estão acima do Círculo Ártico e Antártico. Será que lá é frio, gente? Eu acho que sim, né? Eu tenho certeza que lá é frio pra caramba. Então, existem duas zonas polares, a região Antártica e a Ártica, tá bom? Vamos falar um pouco da região Ártica aqui para vocês. A região Ártica ela é formada pelo Oceano Glacial Ártico, que ocupa a maior parte da área de vários países, como é o caso do norte da Rússia, do Canadá, da Noruega, da Finlândia, da Suécia, o Alasca, a Groenlândia e algumas ilhas menores. Tudo isso que eu estou falando tá no livro de vocês, tá bom? E a região Antártica, né, ao contrário da Ártica, todo mundo confunde muito, embora elas sejam frias, a região Antártica, ela é muito mais fria do que a região Ártica, tá? Por quê? Porque ela apresenta altitudes mais elevadas. Então, por isso, enquanto as terras árticas, elas são povoadas, embora escassamente, algumas pessoas conseguem viver ainda na região ártica. Já na Antártica, não. Na Antártica, a maior parte das pessoas que estão lá é só para pesquisa. Então, elas trabalham, né, e vão embora, não habitam lá por muito tempo, porque as temperaturas são muito baixas e é imprópria mesmo para a vida humana, tá? E por isso, na Antártida, a ocupação ela é bem resquícia mesmo, tá? Apenas para bases científicas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a flora, né? Bom, o principal tipo de vegetação nessas regiões é a tundra. O que é a tundra? A tundra é uma formação vegetal do clima polar ou glacial, ou seja, de climas muito frios. Ela é uma vegetação muito rasteira, constituída por líquens e musgos muito baixos, tá? Essa característica é muito peculiar na tundra também é o solo permafrost. Vocês vão ver aí no livro. Se a gente traduzir do inglês para o português, ele significa solo gelado, né? Um solo congelado. Bom, sobre o clima ele é polar e ele pode conter aí algumas geleiras e regiões de camadas permanentes de gelo, ou seja, nunca descongela, tá? É muito frio, um congelador, basicamente. As plantas, elas têm raízes também muito longas, tá? Porque o subsolo, ele tá sempre gelado, então elas vão buscar o que elas precisam muito lá embaixo, por isso as raízes são muito longas. Por outro lado, as temperaturas são muito baixas e a matéria orgânica decompõe-se lentamente e, consequentemente, há um crescimento de uma vegetação muito devagar também, tá? Que é o caso aí da tundra que eu já havia falado com vocês. Falando também
Continuando falando sobre a flora, eu separei aqui alguns trechos do livro, tá? Que está no segundo parágrafo, falando que as plantas dessa região desenvolveram-se num crescimento bem lento, que por conta do frio, né? E que esses climas inóspitos, eles dão origem aí à vegetação que eu falei anteriormente da tundra, tá bom? Falando um pouco sobre a fauna dessa região, nós temos aí a presença de alguns animais, tá? Que são geralmente específicos unicamente dessas regiões, como por exemplo o bacalhau, né? Ele vive em regiões muito frias, as focas, o krill. O krill, ele é muito pequenininho, ele é tipo um camarão, ele é alimento principalmente das baleias, tá? Os pinguins e o urso polar. Tem outros também, mas esses são os principais animais. Bom, sobre as vestimentas são vestimentas para clima muito frio. A gente tem na região ártica, né, a presença dos esquimós. Eles se vestem principalmente com roupas que são oriundas de animais, como a foca, né, mas são vestimentas para climas muito frios que possam aquecê-los. Bom, algumas curiosidades que tá no livro de vocês, eu também separei aqui para mencionar, é que entre 92 e 2011, as geleiras da Groenlândia, elas perderam cerca de 152 bilhões de toneladas de gelo, tá? Já na Antártica, as geleiras derretem cerca de 71 bilhões de toneladas de gelo. Então isso tudo por conta do aquecimento global, né? As temperaturas, elas vêm aumentando consideravelmente nos últimos anos e os polos, eles infelizmente sofrem com isso e fazem com que as suas geleiras se derretam, tá bom? Bom, outro assunto importante que nós aqui não conseguimos ver são as auroras polares. As auroras polares, elas são alguns efeitos da atividade solar que resultam em luzes coloridas que surgem nos céus nas regiões próximas aos polos, tá? Então esse fenômeno, quando ele acontece no Polo Norte, se chama de aurora boreal, e quando ocorre no Polo Sul, se chama de aurora austral, tá? Que é essa impressão de luzes coloridas que a gente vê nos polos, tá bom? Então, meus amores, foi um vídeo curto porque esse é um capítulo também bem curto, mas eu consegui fazer aqui um grande resumo do que são as regiões Antártica e a região Ártica, tá bom? Agora vocês vão fazer, e eu vou colocar também o gabarito em anexo, tá? No arquivo aqui desse vídeo, as páginas do livro de vocês 245, 246 e 247. Vocês vão fazer se baseando nesse vídeo e no capítulo 3 do livro sobre a Antártida e o Ártico e vão tentar responder. Vou colocar o gabarito, mas vocês só podem olhar o gabarito depois que vocês responderem, tá bom? Bom, um grande beijo, fiquem com Deus todos. Estou aqui para tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Estou morrendo de saudade, espero que em breve possamos nos encontrar para uma aula presencial. Se cuidem da sua família. Um grande beijo a todos, até a próxima aula.